Equivocado, Quem vai geralmente, decidir pra isso esse é quem entende de uma forma pragmática. equivocada. 10 horas 12 minutos, o Parlamento Britânico aprovou ontem à noite uma moção para assumir o controle da pauta da Câmara dos Comuns e votar hoje uma lei para impedir a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, sem um acordo, obrigando então o governo a pedir um novo adiamento de prazo para que o país deixe o bloco. Isso é assunto para o professor Roberto Dumas, do INSPER, especialista em economia internacional, está ao vivo com a gente. Professor, bom dia. Bom dia, Roberta. Agora uma notícia boa. Pois é, eu queria que o senhor explicasse exatamente o que aconteceu ontem e o que isso significa para Boris Johnson. Na realidade, ontem teve uma moção dos parlamentos que eles votaram a possibilidade de votar uma lei hoje para pedir a prorrogação do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, caso não tenha um acordo a 31 de outubro. Isso é praticamente uma derrota para Boris Johnson, porque Boris Johnson pediu a suspensão do parlamento para a rainha justamente para limitar a discussão da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, é uma perda para o Boris Johnson. Então, mas aonde que isso se beneficia? Boris Johnson agora vai ter que ficar discutindo pelo menos até dia 31 de janeiro de 2020, como vai sair ou como não vai sair. E ele já falou, olha, se por um acaso essa lei que vai ser aprovada hoje, ontem foi só a aprovação de que votariam a lei hoje, provavelmente a lei vai ser aprovada. Ele falou, se a lei for aprovada, eu vou pedir eleições antecipadas, que eles chamam snap elections. Só que para você pedir eleições antecipadas, você precisa 2/3 do parlamento aprovado, de 650. Só que os 2/3 já falaram, eu não vou aprovar eleições antecipadas, a não ser que essa lei que eu esteja aprovando já não esteja no estatuto do parlamento. Então não vai adiantar nada. Então, no frigir do ar, o que nós estamos pensando? Muito provavelmente o Brexit vai ser postergado mais uma vez para 31 de janeiro de 2020. É o que tudo indica. Mas o Boris Johnson, ele parece que de vez em quando ele fica fora da casinha. Então não sabe o que ele pode fazer. Mas venceu, vamos dizer, a democracia, porque se você pensar democracia, o que é? Democracia representativa do parlamento. Então ele falou, olha, ninguém está falando que a gente não quer sair. A gente vai sair. Mas vamos discutir como é que nós vamos sair, antes de sair que nem sem deal nenhum, sem acordo nenhum, isso não está certo. Ele está querendo usar uma estratégia, falou, olha, vamos colocar a faca no pescoço da União Europeia, falar que nós vamos sair sem nenhum acordo, aí eles vão refrescar para o nosso lado. Não é assim que se faz. Vamos discutir, vamos fazer. Escuta, vocês estão discutindo desde 2016. Você foi eleito como primeiro-ministro. Não tem mais nada para você fazer, a não ser estressar o negócio. A União Europeia fica, ou seja, entramos numa guerra comercial que nem ficou Estados Unidos e China, não é assim que faz. Então, a única coisa que vai acontecer, ó, acalma teu ânimo. Vamos discutir até 2020 como é que você vai sair. Ele falou, não, nós vamos sair dia 31 de outubro, aconteça o que acontecer. Não, não é assim, é uma democracia representativa, a gente gostaria de discutir. Mas o governo não pode fazer nada para conter esse projeto de lei? Ele pode pedir eleições antecipatórias, que é o snap election. Mas para ter essa eleição antecipatória, que eu te falei, você precisa de 2/3 de aprovação. Esses 2/3 já falaram, eu topo essa eleição, desde que a lei já esteja incorporada. Então não adianta nada você ter a lei. Ou melhor, você ter eleição antecipada. Porque a eleição antecipada, a lei já está dentro do estatuto do parlamento. Ou seja, olha, temos uma eleição antecipada? Temos, mas se nós não chegarmos num acordo até dia 31, você é obrigado a pedir uma prorrogação para a União Europeia. Ah, mas por que a União Europeia toparia uma prorrogação? Perde todo mundo aí. Não é só o Reino Unido, perde todo mundo. Perde a União Europeia e perde o Reino Unido. E Boris Johnson poderia se reeleger? Ele pode se reeleger, mas certamente ele vai chegar bem mais fraco. Ou seja, o problema não é o Boris Johnson, vamos pensar assim. É Boris Johnson mais soft. Sente e vamos negociar. Você não está sozinho, você está com o parlamento.
e até mesmo aqueles que eram os aliados deles, 21 do Partido Conservador, do Tory, migraram, falou, olha, não, eu acho que o Boris Johnson está fazendo uma coisa errada, eu voto para, se não chegarmos num acordo, para a prorrogação. É importante que tenhamos uma discussão. Ele está querendo ganhar no tapetão, que nem vamos dizer assim. Ele pediu para a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, fazer o quê? Olha, suspender as atividades do parlamento por 5 semanas. Para que você pediu isso? Para não dar tempo para o parlamento discutir. Só que antes disso acontecer, o parlamento já tende a aprovar essa lei hoje, que você precisa pedir a prorrogação se não chegar num acordo até 31 de outubro. Sim. Agora, o Brexit sem acordo continua sendo uma possibilidade. Ah, sim. A gente sempre fala por aqui sobre isso por causa dos problemas econômicos que isso poderia trazer, não só para a União Europeia, mas para outras regiões do mundo também. Vamos relembrar um pouco, professor? Por exemplo, para o Brexit, ou seja, para o Reino Unido, se você começa a olhar, 12% do PIB do Reino Unido vem de serviços financeiros. Sim. Só que a União Europeia diz o seguinte, que é o passaporte. Quando um banco, uma instituição financeira está num dos países dos 28 membros da União Europeia, você não precisa ter uma nova instituição financeira ou uma subsidiária ou quer que o valha, em outro país. Você pode atender todos os seus clientes em um desses 28 países. No momento que você sai da União Europeia, essa instituição financeira não pode mais atender os outros países. Então, você já sabe que o Bank of America, o Barclays e o JP Morgan já deixaram mais ou menos claro que vão deixar o Reino Unido e vão abrir outras matrizes em outro lugar. Quem mais vai sair? Vai ter outra coisa, outro ponto. 58% das exportações do Reino Unido vão todas para a União Europeia a uma tarifa zero. Essa tarifa vai para 6% a 7%. 53% de todas as exportações da União Europeia vai para o Reino Unido. Essas tarifas vão para 7%. Então, a inflação lá vai ser pior. Ou seja, o comércio internacional, já tem os Estados Unidos e China, o comércio internacional intra-Europa vai ficar pior. Pelo lado do setor automobilístico, o Reino Unido produz 1,6 milhão de automóveis por ano. 1,3 ele exporta. 53% vai para países da União Europeia, com tarifa zero. Essa tarifa vai para 10%. Adivinha o que vai acontecer? Honda já falou que vai sair. Falou, olha, para que eu vou produzir carro no Reino Unido e tendo que pagar 10% de exportação se eu posso produzir em outro país? E não é só essas empresas que estão saindo do Reino Unido. Estão saindo Sony, Hitachi, Philips, Unilever, que nem eu falei, o JP Morgan, Sim. Honda, todas essas empresas já estão saindo do Reino Unido e querendo ir para a União Europeia para evitar tudo isso. E o Brasil também é impactado. Por que o Brasil é impactado, que a gente sempre fala? Puxa vida, mas o Brasil não tem relação comercial com a União Europeia, com o Reino Unido. De fato, você tem aí uma relação de 7 bi. O problema não é esse. O problema é que eu tenho transações comerciais com a União Europeia de 74 bilhões de dólares. 42 bilhões de dólares eu exporto só para a União Europeia. Se a União Europeia cresce menos por causa do Brexit, eu vou vender menos. Então, olha só, estou vendendo menos para o mundo inteiro. Por isso, um dos motivos que você vê que no segundo TRI de 2019, o peso de exportação caiu 1,6 no Brasil. Sim. Agora, bom, professor, a gente falou bastante sobre o Brexit, mas tem outro assunto internacional que eu queria repercutir com você. Sobre Hong Kong, a líder do executivo anunciou a retirada definitiva do projeto de lei que previa extradições à China continental, que foi motivo aí inicial por trás das manifestações que a gente vem acompanhando há várias semanas. A situação por lá deve ficar mais tranquila? Graças a Deus deve. Porque se você pensar, por exemplo, a crise de 1989, o massacre de 1989, em nenhum momento começou com um pedido de mais democracia. Começou com um pedido de reconhecimento de Beijing, que o reformista Hu Yaobang fosse reconhecido como um verdadeiro reformista por Beijing. Beijing não reconheceu.
E isso automaticamente levou uma escalada de tensão e essa tensão voltou para pedido de democracia. Então, como é que eu entendo isso? Para evitar uma escalada de tensão e pedir mais democracia, porque aí o negócio ia ficar feio, vamos perder os anéis ao invés de perder as mãos. Vamos deixar com que a lei de extradição saia de pauta, porque se o negócio começa a esquentar, como esquentou em 1989, estava um passo dos estudantes começarem a pedir cada vez mais democracia. E isso não ia acontecer. Então, vamos liberar a lei de extradição, ao invés de ter que colocar o tanque, eventualmente, por causa de democracia. Sim, então a situação a partir de agora deve ficar mais tranquila. Deve melhorar. E os mercados também vão sentir... Tanto a libra esterlina como os mercados asiáticos devem ter melhorado já. Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Até eu que semana agradeço. que vem, segunda-feira.